Manhã Bandeirantes, falando de saúde nesta terça-feira, principalmente a saúde da mulher. Estamos no mês de março, mês dedicado a elas. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas o mês de março como um todo, ele é voltado para uma série de ações de orientação e também de prevenção sobre a saúde da mulher. E o nosso convidado hoje é o Dr. Hélio Sebastião Amâncio de Camargo Júnior. O Dr. Hélio, médico, diretor e fundador da clínica CDE Diagnósticos por Imagem, especialista em radiologia e ultrassonografia, principalmente com a atenção voltada para as doenças da mama, uma das referências em Campinas e em todo o estado de São Paulo no cuidado com as mulheres. Doutor Hélio, muito obrigado por atender o nosso convite e estar presente aqui no nosso estúdio da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, prazer em ouvi-lo, doutor. Bom dia a você, a toda a equipe, bom dia aos ouvintes e muito obrigado pelo convite. A gente sabe que o mês de outubro ele acabou ficando marcado no calendário por conta do Outubro Rosa, com uma série de ações voltadas contra o câncer de mama, de orientações e por aí seguimos. Mas a gente vê, muitas vezes, apenas o mês de outubro ser levantado como uma pauta para a atenção para as mulheres. Cuidado com as mulheres tem que ser o ano todo. E esse mês de março também é uma oportunidade de falar do assunto, doutor? É uma oportunidade. É interessante como a sociedade foi criando essas datas específicas para promover a saúde de alguns segmentos, né? E a mulher, naturalmente, merecia duas datas, né? Por ser ela, a mulher. Hoje, qual é o principal desafio no combate ao câncer de mama? É a falta ainda de informação? É a necessidade, talvez, de se explicar melhor o autoexame? O que pode, de repente, melhorar nos próximos anos quanto à saúde da mulher com relação ao câncer de mama, doutor? Esse é um tema extremamente complexo, muita coisa pode melhorar, muita coisa já foi feita, heterogêneo, tem comunidades em que esses cuidados são mais avançados. Campinas é privilegiada com as duas grandes universidades, tem mais ainda outras universidades, mas a PUC e a Unicamp sensacionais, então é um polo formador de médicos, de especialistas, um polo hospitalar de qualidade. Ainda a gente vê de vez em quando aquelas pessoas que por desinformação, ou talvez até por medo, por pudor, deixam de procurar o cuidado médico, mesmo tendo um nódulo palpável na mama, quando hoje a nossa ênfase é descobrir a doença antes que ela se torne uma doença palpável, uma doença visível clinicamente. Mas a desinformação hoje é parte do problema. A qualidade do atendimento, a disponibilização mais ampla de serviços de saúde. Há muito esforço de muita gente a esse respeito, existem iniciativas louváveis e acho que a gente está mais ou menos no meio do caminho. Tem muito a ser feito, tem muito já começado. Agora, o autoexame ele é um primeiro passo para identificar algo que a mulher precise de um acompanhamento mais próximo. É a partir daí que entra também a tecnologia, a radiologia, a ultrassonografia. Como que é esse passo a passo para quem eventualmente no autoexame perceba algo diferente no corpo? Sem dúvida, a mulher tem que se tocar, tem que se conhecer. Muitas mulheres não se sentem confortáveis com isso, mas o autoexame é muito importante. Por que eu falo que o autoexame é importante? Porque eu vejo na clínica muitos diagnósticos de câncer de mama, diagnósticos que salvaram vidas de pessoas precoces e foram feitos pela mão da mulher. Ela pode se examinar todos os meses, é desnecessário se examinar mais de uma vez por mês. O ideal é ela examinar após a menstruação, quando ela sente que a mama está mais murchinha, não tá tão sensível, então ela vai ter mais acurácia para descobrir se ela tiver alguma coisa errada na mama. Tá? Na comunidade médica, às vezes a gente tem um pouco de preconceito com o autoexame, mas ele é muito importante. Uma análise serena e bem feita dos dados de pesquisa mostram que o autoexame é muito importante e a minha experiência também diz isso. Além do autoexame, a mamografia ela pode diagnosticar cânceres que ainda não se manifestam por nódulos, ainda não menores, que são muito pequenos.
E ela é recomendada a partir dos 40 anos anualmente por algumas sociedades, ou a partir dos 50 anos bianualmente por outras, dependendo da sociedade médica, da entidade que você esteja seguindo. Tá? Há argumentos nos dois sentidos, de fazer com mais frequência, começar aos 40 anos, começar aos 50 anos. Tá? A ultrassonografia é um exame que ajuda muito a mamografia. Habitualmente ele não é usado primariamente no rastreamento, no atendimento da paciente assintomática. Mas para paciente que tem um nódulo palpável, que teve uma alteração na mamografia, a ultrassonografia é muito útil. Ela tem também alguma utilidade no rastreamento, mas isso é bem complexo, tem que ser decidido pelo médico. E a ressonância magnética seria um exame para alguns casos especiais. Eu digo que se a paciente precisa fazer uma ressonância magnética, ela já deveria estar sob os cuidados de um especialista, um mastologista, não é mais do âmbito do ginecologista, de uma maneira geral. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o Dr. Hélio Camargo Júnior, médico, diretor e fundador da clínica CDE Diagnósticos por Imagem, especialista em radiologia e ultrassonografia aqui na cidade de Campinas. E, doutor, a gente vê a inteligência artificial ela ser utilizada para aprimorar muitas técnicas em diversas áreas de conhecimento. No diagnóstico por imagem, a inteligência artificial também já se faz presente? Já se faz presente. Ela, como em todo o resto da sociedade, ela está começando, é uma ferramenta formidável, mas que ainda a gente não sabe bem o que fazer com ela, o que ela vai realmente ajudar. Certamente vai ajudar, mas é uma especulação saber em que área que ela vai realmente se tornar muito importante. No mínimo, ela vai aprimorar os aparelhos vão se tornar mais rápidos, as imagens vão melhorar em qualidade, a interpretação pode melhorar. De uma maneira geral, ele ainda é uma informação, um recurso caro e ainda à procura dos benefícios finais que vão vir a ser incorporados na prática clínica. Às vezes a gente se afoba com uma nova tecnologia, faz investimentos altíssimos e aquilo acaba não revertendo em benefício para o paciente e até mesmo, por que não dizer, em benefício comercial, porque quem investe precisa ter algum retorno. Então nós estamos nessa hora de manter o olho muito aberto para ver o que vai reverter em benefício de fato para o paciente. Até porque nada substitui um profissional preparado para saber ler um bom diagnóstico, ter um bom diagnóstico do paciente. Nada substitui. Na clínica que eu dirijo, né, a gente tem entre 30 e 40 médicos. E às vezes os médicos mais novos falam assim, Dr. Hélio, nós vamos perder o emprego para a inteligência artificial? Vai ter um robô fazendo o que eu faço? Eu falo, olha, quando você atende o paciente, você atende de forma robotizada, você tem respostas prontas, você já faz a receita antes do paciente falar o que sente, ou você olha no olho do paciente, enxerga uma pessoa, conversa com aquela pessoa e aí entender por que aquela pessoa tem aquele sintoma e qual o contexto de tudo aquilo. Se você é do primeiro, um cara extremamente técnico que conhece tudo robotizadamente, talvez você perca seu emprego sim, porque eu acho que o robô vai fazer melhor que você. Se você for aquele cara humano que está interessado no paciente, você nunca vai perder seu emprego. E eu imagino que, assim como muita gente tenha, por exemplo, pavor de ir ao médico, pavor de ir ao dentista, quando se fala em diagnóstico por imagem, a pessoa talvez imagine assim uma cena futurista. Isso também é parte do atendimento, de mostrar que não, isso é parte de um tratamento, é uma tecnologia que vem para auxiliar. Acredito que muita gente tenha medo, por exemplo, de uma ultrassonografia, que às vezes é algo mais simples. Bom, eu já vivi de tudo, estou na estrada faz bastante tempo, né? Só de formado médico, 43 anos. Eu já vivi épocas em que a mulher, o pudor falava muito alto, a mulher não fazia exame ginecológico por pudor. Hoje é muito difícil ver isso. A mulher já se sente mais confortável nos ginecologistas e também nas ginecologistas, que aumentou muito o número de profissionais mulheres, felizmente.
porque elas só agregam qualidade. Mas existe muita coisa envolvida em qualquer tipo de atendimento médico. Em primeiro lugar, ninguém vai passear no médico, então a pessoa está preocupada, ela faz fantasias que pode ter alguma doença, ela já vai preocupada. Algumas coisas do atendimento médico podem envolver um pouco de desconforto. Um mero exame de sangue, eu não gosto de tomar picada, eu não tenho medo de agulha nem fobia, mas não gosto. Enfim, quase todo exame pode envolver algum desconforto. O desconforto faz parte da vida. E quando a gente vai para um atendimento médico, seja tecnológico ou mesmo humano, a gente se expõe a esse desconforto, né? Doutor Hélio, eu queria que o senhor falasse sobre os selos de qualidade, uma forma que foi criada pelo Código Brasileiro de Radiologia, também para mostrar a quem está procurando uma clínica se ali há segurança, conforto, tudo isso que o senhor destacou. Qual a importância de, ao procurar uma clínica, saber dos selos de qualidade que ela tem? Tá, Colégio Brasileiro de Radiologia é a entidade que avalia as clínicas e outorga, quando ela acha que é pertinente, selos de qualidade. Isso é uma iniciativa louvável, porque nem todo profissional é bom profissional, nem toda instituição é boa instituição. E como que a gente sabe? Como que o paciente sabe? É lógico que a reputação na sociedade é uma coisa importante. A clínica, os médicos do interior, todos eles vão com o tempo adquirindo uma reputação, a sociedade comenta, a propaganda boca a boca, mas também é necessário, principalmente com aparelhagens, haver uma avaliação técnica. Então você tem para os clínicos e para os cirurgiões, você tem os títulos de especialista. Para os radiologistas você também tem os títulos de especialista e você tem os selos de qualidade. E os selos vão ver mais a qualidade técnica do trabalho e existe um sobresselo, que é o PAD, que é outorgado pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, que é análogo ao ISO 9000 das empresas em geral. E ele vê não só a qualidade técnica, como a qualidade administrativa, como a qualidade dos processos do dia a dia internos da clínica, porque isso também reverte em benefício para o paciente num atendimento de qualidade. Às vezes, eu sempre digo que qualquer erro que a gente faça, quem paga é o paciente. Então, um imposto que é lançado errado prejudica a clínica precisa correr atrás desse prejuízo, desvia a sua atenção, tumultua o ambiente. O que não é admissível? Que o paciente pague por isso, por essa falta de atenção, por esse tumulto. Então, a clínica também tem que ser bem administrada. Então, os selos veem essas duas coisas e eles são importantíssimos na sociedade em geral e na medicina em particular. Doutor Hélio Camargo, nós falávamos sobre o receio, o medo que às vezes a pessoa tem para um determinado exame, e o nosso ouvinte Rafael, aqui morador de Campinas, ele diz exatamente isso. Ele tem uma ressonância magnética marcada para os próximos dias e ele já está sem dormir, com medo só de pensar em entrar na máquina. Não precisa tudo isso. E como é que funciona uma ressonância magnética para a gente acalmar o nosso ouvinte, Rafael, doutor? Rafael, eu confesso a você que quando tenho que fazer ressonância, eu também perco um pouco do meu sono, sabe? Mas como eu não posso fazer feio na frente dos meus funcionários, eu faço uma forcinha, rezo um pouquinho, ponho uma máscara para tampar meu olho, porque o tubo é desconfortável. Felizmente, o exame é rápido, tá? Se você está acostumado a tomar um calmante leve, tome e tenha o cuidado de não dirigir depois, tá? Chegando na clínica, converse, a gente tem experiência de dar um acolhimento a esse desconforto, que ele é real. Não é frescura não, viu? Se for, eu também sou, porque eu também o sinto, tá? Hoje a gente tem, pelo menos no nosso trabalho, nossa clínica,
uma incidência muito pequena de pacientes que não conseguem fazer o exame por fobia. Graças ao treinamento dos nossos funcionários, ao acolhimento, eu mesmo já fiz exame que eu falei, fica aqui dando a mão para mim, para uma funcionária, e ela ficou e aquilo me ajudou. Mas cada caso é um caso, mas o que eu posso te falar é que a maioria das pessoas, quando é bem acolhida na clínica, ela passa por esse desconforto de forma ilesa. Portanto, agora acho que o Rafael já vai chegar mais calmo também para esse exame. Espero que sim. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Hélio Sebastião Amâncio de Camargo Júnior, médico, diretor e fundador da clínica CDE Diagnóstico por Imagem, que inclusive neste mês de março, né, Dr. Hélio, tem uma programação especial voltada para as mulheres justamente por esse mês dedicado a elas. Tem sim lá uma ação comercial, né, e favorecendo as pessoas a dar aquele empurrãozinho que faltava, porque diante de tudo que nós conversamos, o medo, o desconforto próprio, a gente às vezes tem que arrumar tempo na nossa agenda para ir fazer um exame, que às vezes é demorado, vai todo um meio período às vezes, e então a gente ajuda dando esse empurrãozinho aí para a pessoa fazer uma coisa que vai certamente beneficiá-la. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Clínica CDE e também dessa ação especial para o mês de março, tem o portal clinicacde.com.br, clinicacde.com.br, ali tem também a forma de você marcar um exame, de você conhecer um pouco mais o trabalho realizado pelo Dr. Hélio e por toda a equipe. Já há quantos anos já, doutor? Eu tenho de formado 40 anos. A clínica... eu tenho 43 anos de formado. A clínica completa 40 anos de existência esse ano. E, portanto, o portal clinicacde.com.br para você conhecer um pouco mais de todo esse trabalho de quase 4 décadas já em Campinas e outras cidades também do interior de São Paulo, né, doutor? A gente tem uma outra clínica na cidade de Amparo. E também é possível fazer ali o agendamento através da internet e também da central de atendimento disponível no mesmo portal. Dr. Hélio de Camargo Júnior, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte da Rádio Bandeirantes. Foi um prazer ouvi-lo, prazer recebê-lo aqui no estúdio e certamente uma orientação importante para muita gente que está nos acompanhando. Muito obrigado, foi um prazer muito grande. Eu estava aqui me lembrando a última vez que eu estive na Rádio Bandeirantes, que foi na Rádio Bandeirantes de São Paulo. E eu ia participar lá de uma entrevista de um programa e me lembrei agora, muito vivo por causa de todo esse ambiente que tem aqui, e lá é ainda maior, imponente, e era o dia 11 de setembro do ano de 2001, e quando eu estava chegando na Marginal, os aviões estavam batendo nas Torres Gêmeas, e eu passei a manhã na Bandeirantes vendo a loucura. Eu imagino que imagina um ambiente de pronto-socorro com 3 paradas cardíacas. Para vocês era o que estava acontecendo naquele momento, naquela manhã. Obviamente a entrevista não foi dada naquele dia. E agora estou de volta aqui na Bandeirantes num dia mais feliz. Tomara que não tenhamos uma surpresa hoje, não teremos não. 12 de março de 2024, Dr. Hélio voltando, portanto, ao microfone da Rádio Bandeirantes, hoje aqui em Campinas, falando sobre esse trabalho importante na clínica CDE. Um grande abraço, um bom trabalho para o senhor e toda a equipe, doutor. Obrigado, um abraço a todos.